Meus irmãos, graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós, amém? Quem está com a revista pode abrir na página 61, última lição. Nós vamos falar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Essa revista que tanto nos edificou. Vamos chegar no final dela, a lição, como tantas outras, vai falar muito aos nossos corações. Se você não trouxe sua revista, não tem problema, a gente acompanha aqui no Data Show. Não está passando. Problemas técnicos, voltou. Pronto. A gente vai alterar um pouquinho a ordem que está na revista, só para a gente ser mais prático, tá? Mas nós vamos abordar o conteúdo que está na lição. Quais são os tópicos que nós vamos falar hoje? Quais são os males de uma vida na carne, no pecado, neste mundo? Vamos falar também sobre o reino de Deus no mundo e as bênçãos dessa vida no reino de Deus. Então só mudou um pouquinho a ordem, tá? Para a gente ser mais prático. Mas nós vamos abordar os assuntos que estão na revista mesmo. Nós vamos começar falando então sobre quais são esses males que uma vida neste mundo, uma vida na carne, no pecado, trazem, conforme o autor da lição nos trouxe na revista. Primeiro ponto, escravidão que o pecado traz para a vida do homem. João 8,34, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em 2 Pedro 2,19, Pedro diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, quando nós cometemos pecado, nós nos tornamos servo do pecado. O ser humano, então, ele é escravo daquilo que o controla. Então, se os desejos da minha carne me controlam, eu acabo pecando, gerando isso a consequência. João 8, de 42 a 47, Jesus diz assim: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então o pecado, ele torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus, os ensinos do Senhor, os mandamentos do Senhor. E a soberba, o orgulho, impede o ser humano de reconhecer que ele é escravo daquilo. A gente tem um exemplo claro na Bíblia dos fariseus. A pessoa às vezes está tão concentrada naquilo, tão envolvida naquilo, numa religiosidade muitas vezes, que não percebe que ela está sendo escrava daquilo. Então Jesus trouxe um alerta a respeito disso. Romanos 13, versículo 13, Paulo diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, inveja. Gálatas 5, de 19 a 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Então o pecador, ele se entrega aos desejos, à sua própria vontade, da sua carne. E o autor da nossa lição destacou que isso é um retrato de uma vida miserável, uma vida onde a pessoa não tem paz de espírito, onde ela trilha esse caminho e colhe as consequências disso. Mesmo que ela não perceba, ela é escrava daquilo. Às vezes ela está no automático de uma forma que ela não percebe, mas ela se torna realmente escrava, presa àquela realidade. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vemos a necessidade, uma urgência de libertação na vida de todos nós, que isso só é possível por meio de Cristo. Segundo ponto dos males que uma vida neste mundo traz: filhos da ira e condenação eterna. Gênesis 6, versículo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então o ser humano, ainda não regenerado através de Cristo, ele busca então satisfazer os seus desejos da sua carne. Efésios 5, de 3 a 11, que aí nós vamos ver sobre esse termo da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que o autor ressaltou na nossa lição. Paulo diz assim: mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então os desejos da carne levam a pessoa ao pecado. Isso vai resultar nesse termo que nós lemos, a ira de Deus sobre os filhos então da desobediência. Nós vemos uma orientação clara aqui no final desse texto, que a gente não pode ser companheiro disso, não pode se deixar conformar, se moldar por isso, como a gente estuda em Romanos 12. Mas antes nós temos que condenar estas coisas. João 3, de 16 a 21, esse famoso que a gente conhece já, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aquele que não crê em Jesus, na salvação ofertada por Jesus, já está condenado. Ele se recusa, ele não reconhece isso, ele ama então mais as trevas, o caminho do mal, do que a luz através de Cristo. Ele é escravo da sua própria carne, dos seus próprios desejos. Lucas 7, versículo 30, diz assim: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Em Atos 7, 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais.
Então a incredulidade, a falta da fé em Cristo Jesus leva o pecador então a uma rebeldia, onde ele resiste, onde ele não aceita a salvação que é ofertada por meio de Cristo. Segundo tópico da nossa lição vai falar sobre o reino de Deus no mundo. Então, nós vimos os males que se tem quando se vive uma vida neste mundo, seguindo os desejos da carne. Mas agora a contrapartida, como é que funciona então o reino de Deus no mundo? Nós vamos ver os destaques da nossa lição. Primeiro ponto, a encarnação de Cristo. De um pastor Rodolfo para ler esse texto, Mateus 1, de 20 a 23. E projetando José deixar Maria, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho que chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, e que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então a profecia que foi relatada lá em Isaías se cumpre, conforme nós acabamos de ler, onde nós vemos que Jesus então foi gerado pelo Espírito Santo, e a importante missão que ele tinha destacado no texto era salvar o seu povo dos seus pecados. João 1,14 vai dizer que o Verbo, então, Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça, cheio de verdade. Então, a encarnação de Cristo se cumpriu em todas as profecias. Segundo ponto, a mensagem desse reino de Cristo. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, após aquele período de tentação no deserto, Jesus deu início então ao seu ministério. A gente percebe desde o início, conforme nós temos relatado, de uma forma muito clara, que tinha um foco no arrependimento. Lucas 24, 46 e 47, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O autor da lição ele coloca um destaque para o significado original quando se fala de arrependimento, lá no grego, que é mudança na nossa mente, no nosso pensar. Então, arrependimento não pode ser somente eu falar, declarar que eu me arrependi. Isso se reflete numa mudança de pensamento e de atitude. Então, arrependimento não pode ser simplesmente da boca para fora, tem que ser vivido, praticado no dia a dia, onde a pessoa abandona então o pecado, abandona os desejos da própria carne, sacrifica isso, né? E busca então se voltar para o Senhor, para viver uma nova vida com Ele. Efésios 4, 22 a 24, Paulo vai dizer que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a gente não pode continuar vivendo da mesma maneira que vivemos antes de nós conhecermos a Jesus. Terceiro ponto, os valores do reino. Nós chegamos na parte principal da lição, onde nós temos um destaque ao Sermão do Monte, onde Cristo ensinou muitas coisas importantes que nós devemos estar atentos, não só para aprender, mas para colocar em prática. Então, nós vamos ver alguns destaques a respeito desse Sermão do Monte que foram feitos na própria lição. O irmão que tiver o desejo pode ler aquele texto que está ali na tela, Mateus 5, de 21 a 24.
dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão: raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te livrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então Jesus está ensinando aqui sobre a necessidade de controlar a ira. É a necessidade também de se praticar o perdão e se reconciliar com o irmão. Então, muitas vezes a gente reage no impulso, a gente não perdoa, a gente não se reconcilia, a gente fica às vezes anos sem falar com a pessoa e aquilo vai nos prendendo. Nós temos então aí uma orientação muito clara, que nós devemos sim perdoar o irmão, independente se o erro foi nosso ou dele. Mas nós precisamos buscar essa reconciliação com o irmão, independente do que tenha sido feito. Mateus 5, 27 e 28, Jesus continua: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus ele vai levando uma mudança de percepção. Que não, o problema maior não é a atitude, mas aonde ela inicia, que é no coração, se é na nossa mente. É aquele versículo que fala que a boca fala que o coração está cheio. Nós agimos mediante aquilo que nós temos na nossa mente, aquilo que nós alimentamos e acreditamos na nossa mente. Então nós temos que ter cuidado, não a princípio com as atitudes, mas com o que eu estou pensando, com o que eu estou alimentando minha mente, porque a consequência vem disso. 31, 32, Jesus continua: qualquer que deixar sua mulher lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ele vai trazendo uma orientação aqui a respeito do divórcio. 33 a 37. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Antigamente, os irmãos vão lembrar disso, quando uma pessoa falava então que era crente, que era cristão, geralmente isso significava que a palavra dela tinha valor, ou seja, que você podia confiar no que aquela pessoa estava falando. Se ela te deu a palavra, te deu uma promessa de algo, você podia esperar que ela ia cumprir aquilo. Mas infelizmente, já há muito tempo a gente tem visto que isso não tem acontecido. Ou seja, não se dá mais para confiar simplesmente porque a pessoa diz que é crente, diz que é cristão. Então nós temos que ter um cuidado com o que a gente fala, com o que a gente promete. Nós temos uma orientação muito clara aqui. Nós temos que ter compromisso com o que nós falamos. Nós temos que filtrar aquilo que nós prometemos. De 38 a 45. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É o que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes.
Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e sobre injustos. Uma parte que geralmente é bem difícil, né? A gente não revidar então as ofensas, o mal que é feito contra nós. Então, a forma como nós reagimos às situações que acontecem conosco, aos problemas, às dificuldades, às provações, às tribulações, vai demonstrar nosso nível de amadurecimento. Se nós somos imaturos, nós temos alguma maturidade, porque infelizmente a gente liga, muitas vezes que maturidade está ligada somente à idade, mas a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes tem pessoas, infelizmente, que já têm uma idade mais avançada, que na teoria deveria ter uma maturidade espiritual, mas que às vezes não tem. Então nós precisamos estar atentos, buscar esse desenvolvimento de uma maturidade, para saber exatamente como nós devemos reagir às situações, não por impulso, mas conforme realmente a palavra do Senhor nos orienta. Mateus 6, versículo 1, 5, 16: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então nós vemos a orientação a respeito de algumas práticas, uma esmola, a oração e o jejum, de que nós não devemos procurar então fazer estas coisas para aparecer, para estar em evidência, com o objetivo então de ser visto, de ser reconhecido pelo outro, mas que nós devemos procurar fazer isso com amor sincero ao nosso coração, para agradar a Deus, não para agradar ao próximo. Capítulo 7, 1 e 2: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, sobre o não julgamento ao próximo, até na sequência desses versículos, que não está ali, Jesus ele vai alertar que nós devemos não focar em olhar a vida do outro, mas olhar a nossa própria. Porque muitas vezes é muito fácil para nós a gente simplesmente olhar a vida do próximo, apontar o erro e julgar o próximo. Mas a orientação que nós temos de Jesus através desse texto e dos versículos seguintes é que nós devemos focar em olhar a nós mesmos, pedir a orientação do Senhor, usar a sua palavra como guia para identificar aonde nós estamos errando e buscar nos ajustar, buscar melhorar. Ou seja, não focar então em simplesmente ficar julgando ao próximo e apontando o erro do próximo, mas primeiro olhar a mim mesmo. Versículo 13 e 14: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então nós temos dois caminhos para trilhar. Tem o mais fácil, que é justamente o caminho onde se busca muito sobre o prazer, de que tanto nós estudamos em outras lições, onde o homem busca o prazer a qualquer custo, parece realmente ser mais fácil. Esse é o caminho espaçoso, a porta larga que ele está falando ali, mas que a consequência disso, então dessa facilidade, vamos dizer assim, é a condenação eterna, o inferno.
Porém, a porta estreita, ou seja, o caminho mais difícil, onde tem sacrifício, onde tem dificuldade, problemas, onde nós sacrificamos então o nosso eu, a nossa vontade, buscamos ter uma vida diferente de forma que agrada a Cristo, isso sim é o caminho que leva à vida eterna. É o caminho que nós devemos escolher, não o caminho mais fácil. Apesar de ser o caminho mais difícil, ele que vai trazer lá na frente o objetivo, o alvo que nós deveríamos ter, que nós deveríamos desejar. Mateus 7, de 15 a 23. Esse texto, um outro texto de Paulo em Coríntios, vai alertar a respeito de algumas coisas muito importantes, muito sérias, que nós devemos ter cuidado. Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A respeito desse mesmo assunto, Paulo também fala lá em 2 Coríntios 11, de 13 a 15: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, esses dois textos têm alguns pontos importantes que nós temos que prestar atenção, temos que estar atentos. Primeiro, cuidado que nós devemos ter, porque esses falsos profetas, falsos apóstolos, os obreiros enganosos, os dois textos relataram, eles estão no nosso meio, nas igrejas. Repara que Jesus ele fala vestidos de ovelhas. Em outra tradução, vai dizer vestidos com pele de ovelha. E Paulo vai dizer que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, seus servos fazem o mesmo. Então não é que eles estão lá fora, não, estão dentro da própria igreja. Por isso o alerta. Então como que a gente identifica então, para ter esse cuidado? Jesus deixou a forma pelos frutos. Todos dão frutos, só que tem frutos bons e frutos maus. Geralmente esse tipo de pessoa, que ele vai determinar como falso profeta, falso apóstolo, obreiro enganoso, costuma ser uma pessoa que tem muita lábia, pessoa que consegue convencer, levar muita gente de acordo com seus argumentos. Só que nós devemos dar tempo ao tempo. Por quê? Com o tempo, os resultados aparecem. Você vê os frutos que essa pessoa está dando. Você vê se de fato ela está firmada em Cristo, se ela de fato coloca em prática os ensinamentos, se ela vive o que ela está falando, ou se não. Geralmente esse tipo de pessoa não permanece, vamos dizer, principalmente às vezes no início, faz aquele burburinho, aquela agitação, onde ele leva muita gente de acordo com o que ele está falando, mas você vê que com o tempo isso não permanece, isso não vai gerando nada saudável na obra de Deus. Então nós devemos ter cuidado para identificar esse tipo de pessoa, para não permitir que a gente seja levado por esse tipo de situação. Mateus 7, de 24 a 27. O irmão que tiver o desejo pode ler.
combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras não as compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus está orientando sobre a necessidade de colocar em prática esses ensinamentos que ele está trazendo. Demonstra através dessa figura de linguagem que ele usou aqui, que quando a gente então aprende de fato e coloca isso em prática, nós somos como a casa edificada sobre a rocha. Vão vir os ventos, vai vir a chuva, ou seja, vão vir as dificuldades, os problemas, situações que realmente nos desafiam, mas a pessoa vai prevalecer, porque ela está firmada em Cristo, nos ensinamentos, nas orientações que nós temos para seguir na vida. Agora, ao contrário da outra pessoa, que não pratica, que não está firmada no Senhor, vai cair, ou seja, que não vai suportar continuar no caminho e as dificuldades. Tem um versículo, Salmos 1, versículo 3, que está falando também justamente da pessoa que busca estudar, conhecer a palavra, busca colocar em prática. Ele vai dizer que essa pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Vai dizer aqui que essa pessoa, então, tudo que ela fizer vai dar certo, vai ser bem sucedido, vai prosperar. Mas por que isso? Porque ela está firmada não no desejo dela, no que ela acha que é melhor. Vai dar certo porque ela está firmada nos ensinamentos que nós temos na Bíblia. Por isso que está dizendo que ela vai prosperar. Existe uma promessa ali, ou seja, se ela segue aquilo, se ela coloca isso em prática na vida dela, ela está firmada na palavra do Senhor. É por isso que as coisas vão dar certo na vida dela. Mateus 5,48: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 6,33: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o Sermão do Monte tem tantos ensinamentos preciosos que nos desafiam no nosso dia a dia, vai nos levar para buscar uma vida de perfeição. Não porque nós sejamos capazes pela nossa própria força de conseguir isso, porque nós não somos, mas através de Cristo, através do Espírito Santo. Ele nos demonstra que nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Não priorizar o meu desejo, o que eu acho melhor, mas o reino de Deus, a justiça, o que Ele nos orienta a fazer. Efésios 5, versículo 8, Paulo diz: Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então nós devemos, através do nosso viver diário, das nossas atitudes, dar realmente um testemunho para as outras pessoas, onde a gente demonstra então esses valores que Cristo nos ensinou, através da prática disso no nosso dia a dia. O último tópico da nossa lição vai falar sobre as bênçãos que nós temos dessa vida no reino de Deus que nós estamos falando aqui. Primeiro ponto que ele traz: remissão dos nossos pecados. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então a morte de Cristo na cruz pagou os nossos pecados. Então Ele nos liberta da maldição da lei, do poder que o pecado antes tinha sobre nós, do poder que antes o inimigo tinha sobre nós. Outro ponto que ele ressalta
é sobre sermos adotados e herdeiros. Vamos ver alguns versículos que nos falam sobre isso. Colossenses 1, 21. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então a gente se torna filho reconciliado através de Cristo. Gálatas 4, 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então nos tornamos filhos herdeiros por meio do sacrifício que Jesus Cristo fez. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tito 3, 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, nessa herança que nós temos através de Cristo, estão inclusas as promessas que foram feitas a Abraão lá atrás, relatadas lá em Gênesis, e o principal, a vida eterna. Efésios 1, 5, 6. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então nós nos tornamos filhos e herdeiros para o louvor e glória unicamente, exclusivamente do Senhor. Salmo 115, versículo 1, o salmista vai dizer, relacionado também a esse assunto: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. João 13, 31, 32. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo, logo o há de glorificar. Então a igreja ela nunca vai ter glória e honra em si mesma. A glória, a honra, o louvor, o engrandecimento, o reconhecimento sempre deve ser do Senhor. Nós devemos ter isso muito claro. A gente tem que ter um cuidado muito grande para não querer buscar reconhecimento, buscar honra, glória para si mesmo. E principalmente toda pessoa que se encontra em algum ponto de evidência dentro do trabalho que é feito na igreja. Às vezes, sem perceber, você pode ser encaminhado para isso. Nós temos que ter um cuidado muito grande para não querer receber para nós algo que não nos pertence, algo que é exclusivo do Senhor. Efésios 3, de 10 a 12. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então a igreja é o campo onde se manifestam as obras do Senhor, onde o reino de Deus se mostra então neste mundo. Para nós concluirmos alguns pontos importantes então da nossa lição. Os judeus, eles aguardavam então um reino de forma literal, que iria os liberar, os libertar, os livrar de toda a opressão que eles sentiam, seja no campo político, social ou econômico. Mas Jesus os corrigiu. Lá em Lucas 17, 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então Cristo demonstra que o reino do Senhor então não seria terreno, mas espiritual. Alguns pontos importantes da nossa lição que a gente não deve esquecer. Então Cristo veio ao mundo para resgatar o homem do pecado, para pagar então a nossa dívida, para nos reconciliar com o Pai.
Agora, para isso, existe algo que um homem tem que fazer. O Senhor não nos obriga, Ele nos dá poder de escolha. Nós temos o livre arbítrio, mas nós escolheremos a consequência do que nós escolhemos. Então, para que isso seja possível, nós possamos e nós ser resgatados por meio de Cristo, o homem precisa se arrepender e ter fé em Cristo. Nós vemos que o arrependimento não pode ser da boca para fora, tem que se refletir em uma mudança de atitude. Eu mudo a minha mente, começo a me alimentar a minha mente com coisas do Senhor, com coisas que eu agrado, para que isso se reflita nas minhas atitudes. Aí eu tenho uma vida nova, uma vida diferente através de Cristo. Dessa forma, então, eu consigo agradar ao Senhor e nós temos a vida eterna. Agora, os que recusam a ética, a moral do reino, que recusam então a salvação que é ofertada por meio de Cristo, conforme nós estudamos, são condenados à morte eterna. Então nós temos o livre-arbítrio de escolher se seguimos ou não, se sacrificamos os nossos desejos, a nossa vontade ou não, mas as consequências disso ou é a vida eterna ou o inferno. Nós temos isso bem claro. Vamos ler todos juntos o texto de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, os valores ensinados por Cristo não pode ser só observado, mas tem que ser praticado por nós, pela Igreja do Senhor. Temos a missão de anunciar então o reino de Deus nesse mundo. E como nós estudamos em várias lições dessa revista, um mundo que está dominado pelo império do mal, pelo império das trevas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não buscar então o caminho que é mais fácil, o caminho que parece ser mais agradável, o caminho dos prazeres deste mundo, mas buscar o caminho do sacrifício, onde nós sacrificamos o nosso eu, a nossa vontade, o que nós achamos melhor, e buscamos de fato crescer no conhecimento da palavra do Senhor, em colocar isso em prática. Sozinho nós não conseguimos. Mas se nós nos rendemos a Cristo, pedimos a sua ajuda, através do Espírito Santo, nós conseguimos viver essa vida que o agrada, conseguimos desenvolver os frutos do Espírito em nossas vidas. Vai fazer a diferença, vai nos ajudar na nossa caminhada, para que a gente possa de fato então conseguir fazer a nossa parte, de influenciar as pessoas. Importante a gente ressaltar o finalzinho do versículo ali. Jesus, ele disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas vezes a gente desanima na caminhada, mas como Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então ele não nos prometeu facilidades, tranquilidade, não nos prometeu estar imunes aos problemas, mas ele prometeu que estaria conosco. Ele venceu o mundo. Então, enquanto eu quiser fazer por mim mesmo, com a minha própria força, eu não vou conseguir, vou estar limitado. Mas enquanto eu buscar o Senhor para me ajudar nesse processo, aí sim eu consigo de fato cumprir o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Algum irmão tem alguma dúvida, algo que queira comentar, queira ressaltar? Se não, chamar o pastor Moisés, que vai estar encerrando esse momento.